Olá! Hoje o assunto no Convite à Vida é para quem curte aprender e dominar assuntos com mais profundidade e principalmente quando se trata dos livros da Bíblia. Israel Belo de Azevedo conversa com Valdemar Crocker, especialista e professor de Bíblia, e Jackler Nunes, capitão do Exército, professor e amante da leitura bíblica. No quadro Loucos por Viagem, Rogério Anachev se aventura em mais uma de suas viagens pelo mundo. Logo mais, o informativo da Junta de Missões Mundiais nos trazendo informações importantes sobre os missionários no campo. A pergunta do dia é: qual o livro mais difícil da Bíblia? Vamos às ruas para saber o que o povo fala? Hoje, no quadro Povo Fala, nós estamos trazendo uma pergunta que intriga um pouquinho os estudiosos da Bíblia. Qual é o livro mais difícil da Bíblia? Não é que seja o livro mais difícil, mas eu acho que uma corrente mais comum acha o Apocalipse. Apocalipse. Porque acho que tinha que ter uma linguagem mais simplificada, mais próxima das pessoas, da realidade da vida e da realidade do momento, né? Às vezes Gênesis também, né? É um pouco... acho só um pouco difícil para as pessoas, para mim também um pouco, né? Eu acredito que é o Apocalipse, que é um livro que utiliza de muitas figuras de linguagem, ele demanda um estudo mais aprofundado para que a gente consiga compreender efetivamente qual é a revelação que está ali contida. Na primeira opinião, assim, eu poderia dizer que é o Apocalipse, mas existem livros tão difíceis quanto o Apocalipse. Por exemplo, eu acho que os evangelhos às vezes são muito difíceis de entender, devido à cultura judaica forte que nós não temos. Suponhamos que você tenha tomado uma decisão. Vou ler a Bíblia. Se essa é a sua decisão, de ler ou continuar lendo a Bíblia, uma pergunta certamente faz pouso no seu coração. Por onde eu vou começar? Então estou aqui hoje para lhe dar esta sugestão. Comece pelo Evangelho de Marcos, o segundo livro da Bíblia. O primeiro é Mateus, depois Marcos. Marcos possivelmente foi o primeiro a ser escrito e é também o evangelho mais curto. Nesse evangelho nós temos as histórias de pessoas que foram salvas quando se encontraram com Jesus. Diz o evangelho que muitas pessoas faziam fila na casa onde Jesus estava, como se toda a cidade estivesse à sua porta. Mais ainda, Marcos mostra o poder de Jesus, que se manifesta diante de tantas pessoas e a serviço de tantas pessoas. Os milagres são contados junto com os ensinos, geralmente curtos. Num deles, após um debate com pessoas que se achavam perfeitas, Jesus nos fala de sua missão. E ao falar de sua missão, ele nos diz quem nós somos. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Quando aceitamos que isto é verdade, que nós somos pecadores, isso me inclui. Isso inclui você. Nós então descobrimos que somos pessoas necessitadas de salvação. Então Jesus começa nas nossas vidas a obra de salvação que só Ele pode fazer. À medida que vamos lendo este livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, frase por frase, nós vamos participando da história de Jesus. À medida que vamos saltando as histórias, vamos vendo que Jesus era mesmo extraordinário. Que Jesus é mesmo aquilo que ele disse que era. Que ele viveu para fazer um novo pacto, um novo acordo, uma nova aliança entre Deus e o homem. Um pacto de sangue, mas não com o nosso sangue, mas com o sangue dele, com o sangue de Jesus.
Marcos nos conta isso. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então, lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. É isso que aprendemos em Marcos, que Jesus deu a vida dele no nosso lugar. A Bíblia é o livro da salvação. E quando reconhecemos que somos pecadores, nós começamos a ser admitidos na família dos salvos por Jesus, que morreu para isto. Isto nos conta a Bíblia. Isto nos conta o Evangelho de Marcos. Comece por Marcos e não pare jamais. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual o livro mais difícil da Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro Como Ler a Bíblia, Livro por Livro, de Gordon Fee e Douglas Stewart. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso, eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Hoje o convite à vida é papo cabeça. Isto é, vamos falar das dificuldades, das facilidades, dos caminhos para quem quer pegar a Bíblia e ler, dominar esse livro que para alguns é completamente misterioso. Para isso convidamos um professor de Bíblia. Convidamos o professor paranaense Valdemar Crocker. Prazer, Valdemar, em ter você aqui no nosso Convite à Vida, falando do nosso pessoal de Curitiba, que assiste nosso programa, também de Porto Alegre, de Goiânia, de Belo Horizonte, de Brasília, de São Paulo, da Americana e adjacências, em 8 lugares, além, é claro, do Rio de Janeiro. Eu lhe dou, então, aqui as boas-vindas ao nosso programa. Muito obrigado, Israel. É um prazer enorme estar com você no programa e a gente quer conversar, então, um pouco sobre o prazer também de ler a Bíblia, apesar das dificuldades. Você tem esse prazer, Valdemar? Você lê a Bíblia há muito tempo, você realmente gosta ou só porque é o seu ganha-pão?
Às vezes a gente faz por necessidade do dia, do preparo de uma aula ou alguma coisa assim, mas o grande prazer da Bíblia está na sua leitura, assim, naquela regularidade, no dia a dia, a gente chegar a conclusões, fazer ligações, descobrir coisas novas, conectar coisas novas, tem um prazer muito grande nisso. Eu imagino que para você não seja muito difícil ler a Bíblia, mas para as pessoas em geral, a pergunta é fácil ler a Bíblia? Sim e não. Sim, se você começar por exemplo, partes narrativas da Bíblia. Se nós pegarmos aí no Antigo Testamento toda a questão da criação, veja o relato da criação. Aquilo é emocionante, ainda mais quando começa a pegar um pouco melhor a sequência dos dias, a estrutura que o autor de forma intencional colocou naquele relato, a gente descobre aquilo, né, os dias 1, 2, 3 correspondem aos dias 4, 5 e 6 da criação, então isso torna a leitura muito interessante. Pode pegar outros textos de narrativa, todos os livros, por exemplo, o começo do livro de Êxodo, a primeira metade de Êxodo é emocionante para qualquer... É uma aventura, né? É uma aventura e tanto, para qualquer idade, para qualquer segmento da população de pessoas, aí é uma aventura incrível. Os livros de Reis, então, né, Samuel, Reis, Crônicas, se conseguir pular os primeiros 9 capítulos de 1 Crônicas... Da genealogia, nome de gente ali, né? Aí fica emocionante. E no Novo Testamento também... tem a leitura dos evangelhos, que é basicamente narrativa, principalmente Mateus, Marcos e Lucas. E se começar pelo livro de Marcos, que a coisa emenda uma ação na outra, tem poucos discursos de Jesus, mas tem uma ação emendada na outra. E Jesus imediatamente prosseguiu, fez, andou. Os milagres que são relatados, é uma leitura com certeza emocionante. Se começar por aí, é fácil, né? Mas... se começar pela parte mais complicada, técnica, por exemplo, no Antigo Testamento, temos toda a questão dos livros que tratam da lei. Então, evidentemente, se a pessoa começar por Êxodo 25 em diante, onde fala da construção do tabernáculo, todas aquelas medidas do tabernáculo, e daí Levítico, que vai falar sobre todas as leis dos sacrifícios, se começar por ali, vai desistir muito rápido. Mas a recomendação para quem começa, evidentemente, é que faça isso com livros narrativos. No Novo Testamento também, se a pessoa começar pelo livro do Apocalipse, talvez vá se frustrar um pouco por não compreender todas as taças, os cavalos e assim por diante, as trombetas e outros sinais ali, né? Então, no geral, é fácil, incluindo uma boa vontade também, é claro, né? Com má vontade, qualquer livro é difícil, né? Exatamente. E não só isso, a pessoa que tiver um pouco de orientação. O pessoal diz que é difícil ler a Bíblia porque não há orientação, não há um plano de leitura, né? Por isso que eu me empenho tanto, gosto tanto em liderar grupos de leitura da Bíblia. A gente faz um curso chamado Leia o Livro, livro por livro, né? E fica uma coisa interessante porque a pessoa recebe orientações básicas. Recebendo orientações básicas, torna-se realmente e relativamente fácil. Agora, já me perguntaram uma vez o seguinte: por que eu devo ler a Bíblia? Como é que você responde essa pergunta? Nós estamos inseridos numa história, Israel. É claro que precisamos partir do pressuposto de que tem alguém controlando e conduzindo essa história. Se eu parto desse pressuposto e considero o Deus da Bíblia como aquele que conduz toda a história, não há como não ler a Bíblia. É uma grande história que vai ser levada a um grande fim. E eu estou nela. Como é que eu poderia deixar de ler o livro da minha própria história? Eu quero estar no final olhando para trás e vendo como eu fiz parte dessa história, e por isso eu preciso ler, observar lá desde o começo como Deus vem conduzindo a história e também como Deus interpreta a história, porque aí eu sei como eu devo agir e como eu posso agir agora. Então essa é uma resposta. A outra é, eu preciso do ar, né, que eu respiro para viver. E a palavra é o meu alimento, mas não suficiente se eu não colocar em prática. Certo. Jesus mesmo disse, a minha comida é
fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar o seu propósito. Então, a palavra conhecida se tornando prática é que vira esse ar que eu respiro, vira o meu alimento de todos os dias. Né? Agora, você falou nessa palavra de Deus, Bíblia. Mas como é que eu vou confiar nessa Bíblia, nesse objeto, desse material impresso, se eu não conheço os originais, não leio grego, não leio hebraico, ou se não conheço os chamados originais que foram escritos? Dá para confiar na Bíblia? Mas isso eu vou lhe pedir, por gentileza, para responder no próximo bloco. E espero você de volta para saber a resposta, se podemos, se você pode ou não confiar na Bíblia. Próximo bloco do Convite à Vida, juntamente com você. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual o livro mais difícil da Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro Como Ler a Bíblia, Livro por Livro, de Gordon Fee e Douglas Stewart. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida de volta, entrevistando hoje o professor de Bíblia, Valdemar Crocker. Eu lhe perguntei, Valdemar, o seguinte: eu não sei grego nem hebraico, não conheço o original mesmo lá de João. Será que de manipular esse negócio todo aí, eu posso confiar no que temos hoje chamado de Bíblia para ler? A Bíblia que temos hoje na nossa língua, evidentemente, é um trabalho de tradução. Alguém se interessou por isso para trazer a Bíblia à nossa língua. Há dois aspectos importantíssimos que precisam fazer parte de um tradutor. Uma é a sua cabeça, a outra é o seu coração. A cabeça precisa estar bem preparada, ele precisa estar bem habilitado, treinado para fazer esse tipo de trabalho. Precisa conhecer as línguas originais, técnicas de tradução, precisa entender bem o contexto atual para onde ele está trazendo a tradução. É um trabalho científico rigoroso, né? Exatamente, muito rigoroso. O que tem de material disponível para esse tipo de estudo é uma montanha, uma floresta. É até difícil de achar e poder, conseguir fazer bom uso de tudo. O outro aspecto é o coração da pessoa. De nada adianta ele ter uma percepção intelectual muito boa do contexto da época e do nosso contexto hoje, saber fazer essa ponte muito bem, se o seu coração for um coração traidor, né, e não um tradutor correto. Se ele tiver pendências aí para algumas heresias, para algumas linhas um tanto duvidosas. Então, esses dois aspectos são importantes. Por isso, quando buscamos traduções, precisamos ver quem fez. Evidentemente que grupos de pessoas, de estudiosos, estiveram por trás disso. E então pesquisar isso um pouco melhor. As que temos em português, temos aí uma série de versões muito boas, né, desde as traduções de Almeida corrigida e depois atualizada
atualizada, que cada uma serviu muito bem à sua época. Depois veio a NVI, aqui em português, nova versão internacional, a Almeida 21, que inclusive edições Vida Nova, para a qual eu trabalho de tempo integral agora, né, participou e realizou esse projeto. E todas elas são comissões de pessoas não só bem preparadas, como bem intencionadas, né? Esse pessoal, uma vez a gente acreditando neles, confiando nesse pessoal, é claro que aí a gente tem mais facilidade de confiar que o que eles fizeram, que foi trazer lá dos originais para nós, foi um trabalho bem feito. Não sei se nessa pergunta está justa a ideia, né, de onde vem isso tudo. São, evidentemente, muitos manuscritos que vêm de cópia, de cópia, de cópia, e algum dia chegaram até nós. E temos aí cópias muito antigas desses manuscritos. São confiáveis. Né? São confiáveis, principalmente porque as diversas famílias de cópias, né, porque a ideia é a seguinte, o apóstolo Paulo escreveu uma carta, o evangelista Marcos escreveu o seu evangelho, João escreveu o seu evangelho, e o pessoal gostou desse material e começou a fazer cópia, lógico, e isso gerou cópia de cópia de cópia. E as várias famílias de cópias que surgiram disso, quando a gente compara uma com a outra, não há lá grandes diferenças. São diferenças aí que não mexem com doutrina, com conclusões sobre a verdade bíblica. Ou seja, elas são tão semelhantes que a gente pode dizer que isso realmente foi copiado do mesmo original. Surgiu aí, não lembro dos detalhes agora, mas no século XVIII, um teólogo estudioso alemão, Bauer, dizendo que o Evangelho de João não poderia ter sido escrito antes de mais ou menos 200 depois de Cristo. Pois se achou depois uma cópia de um trecho de 2 versículos de João, creio que era capítulo 18, versículos 33 e 34, que todos, ninguém tem dúvida, todos creem que aquele texto vem lá do ano 120 e 130 depois de Cristo. Ou seja, caiu por terra toda uma teoria, né, que dizia que esse evangelho não poderia vir da mão de João. Pode muito bem, porque já poucos anos depois de João, 30, 40 anos depois, já tem um manuscrito, né, que mostra que pode muito bem ter vindo da pena dele, como nós de fato acreditamos. Mas e as versões? Você disse então que, embora haja muitas versões, nós podemos confiar se foi feito por um grupo com boa intenção e com bastante conhecimento. Então, vamos partir desse pressuposto. Vamos imaginar que eu queira ler a Bíblia. Eu não sei nada a respeito dela. Recebemos um telespectador que nos escreveu assim: como é que eu começo? Claro que eu dei uma resposta, né? Eu falei, comece pelo Evangelho de Marcos. Mas como é que eu começo? Vamos dizer que eu queira começar a ler a Bíblia, me convenci de que ela é a palavra de Deus, são boas as traduções. Como eu começo? Por onde eu começo? Depende justo de quem quer começar ou quem quer ler a Bíblia. É claro que as Bíblias mais literais, que seguem mais de perto, palavra por palavra, os originais, são mais para pessoas, talvez com a intenção de um estudo mais detalhado. Alguém prepara uma mensagem, vai dar um estudo para um grupo. Quem quer ler por conta para entender melhor a Bíblia, precisa pegar, evidentemente, uma versão que mais faça ponte com o meu dia a dia. Preciso entender logo o que diz. E algumas versões mais antigas trazem palavras como concupiscência e outras aí que não são do uso do nosso dia a dia. Então, para essa pessoa que está começando... Em relação à versão, certo? Mas, isso. Por onde eu começo? Por Marcos, por exemplo? Assim, aí sem dúvida a sugestão básica para um começo de leitura da Bíblia como um todo, eu pessoalmente também oriento Marcos. Tinha gente que, tem vários grupos aí que orientavam a gente a ler o Evangelho de João. Os primeiros 2, 3 capítulos são muito claros na apresentação do Evangelho. Mas depois do capítulo 3, e principalmente com o versículo 16, que é muito conhecido, depois há uma série de reflexões teológicas que não são nada fáceis de digerir, inclusive vindo da boca de Jesus. Portanto, o livro de Marcos ele é muito mais simples para se entender para um começo de leitura.
Depois de Marcos, eu sugeriria logo em seguida o livro de Atos, né? Ou, se quiser reler o Evangelho expandido um pouco, de uma outra perspectiva, seria o Evangelho de Lucas e daí emendar já com Atos, que é do mesmo autor. Para ler o que Jesus fez, o impacto que ele trouxe para o nosso mundo e o impacto que isso gerou né, pela região toda, pelos países da época, e isso é contado, então, no livro de Atos, né? Valdemar, nós temos que fazer um intervalo agora, mas eu quero deixar a seguinte pergunta para você. Dá para a gente ler sozinho e interpretar corretamente a Bíblia ou precisamos de ajuda de outras pessoas? Ou de outros materiais. Mas essa pergunta fica no próximo bloco e teremos aqui a participação de um outro professor de Bíblia, que é o professor Jacler. Voltamos já, espero que você possa nos ajudar a responder a essa pergunta e resolver esse dilema nas nossas vidas. É isso aí. Muito Convite a Vida volta já e contamos com você aqui para crescermos juntos sobre como ler a Bíblia. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual o livro mais difícil da Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro Como Ler a Bíblia, Livro por Livro, de Gordon Fee e Douglas Stewart. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida está de volta, hoje falando sobre a leitura da Bíblia. Começamos aqui com o professor de Bíblia, Valdemar Crocker, e agora trouxemos outro professor de Bíblia, Jacler Nunes. E a pergunta, Jacler, para você, primeiramente, bem-vindo aqui ao nosso programa, é claro, né? Jael, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no programa Convite à Vida. Jacler, você gosta de ensinar a Bíblia? Muito. Eu tenho uma relação com a Bíblia desde os meus 4 anos de idade. Eu fui ensinado a ler praticamente lendo a Bíblia. Em casa, aos finais de semana, fazendo as lições da escola bíblica. Eu me lembro de meus pais me ensinando a ler lendo a Bíblia. Que bom. E hoje você ensina a Bíblia. Isso. E que dificuldades você vê que as pessoas têm, os seus alunos, suas alunas, na leitura da Bíblia? Eu vejo que a principal dificuldade é buscar na Bíblia qual a relevância dela no contexto em que ela foi escrita e como trazer essa relevância para o nosso contexto hoje. É um problema de contexto. Esse que eu acho que é o maior problema.
Você também verifica isso, Valdemar? Essa dificuldade também? Como é que você ajuda a superar essa dificuldade? A gente precisa ajudar as pessoas com informações de contexto da época, com materiais. Existem, por exemplo, hoje muitos materiais aí de pesquisa arqueológica e quando isso vem à tona ajuda demais as pessoas a entender melhor. Né? O contexto, sem compreender, também fica difícil de fazer essa leitura, né, Jacques? Com certeza. Eu Que lembro... outra dificuldade você observa? Muitas vezes as pessoas não identificam os estilos literários e a forma com que os textos se apresentam na Bíblia. E como textos literários, muitas vezes têm uma forma particular de se expressar. Então é preciso identificar isso para que a gente tenha uma leitura mais clara do que os textos bíblicos querem dizer. E, Valdemar, como é que você resolve esse problema aí? Você tem alguma solução prática para a gente aí? O que a gente gosta de divulgar muito pela editora, inclusive, sobre essa questão de gêneros literários, é um livro que trata exatamente disso. Como entender cada gênero da Bíblia. Entendes o que lês? É o livro. Um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica, principalmente voltado para os diversos gêneros. Livros de lei, poesia, a literatura de sabedoria, profética, evangelhos, as cartas, o Apocalipse, dando dicas bem... Cada uma tem um jeito, não é? Exatamente, e aqui dá dicas exatamente práticas para leitura de cada um desses gêneros. E muito bem observado aí pelo Jacques, que é uma grande dificuldade. O pessoal interpreta errado, porque na poesia lê um texto como se fosse algo determinante, como vindo de uma carta, por exemplo. São coisas diferentes. E as novíssimas gerações, as crianças, 8, 9 anos... Você tem alguma sugestão de como eles podem ler a Bíblia, Valdemar? Então, eu tenho duas sugestões aqui. Uma só voltando um pouquinho à questão de contexto, que o Jacques já estava falando, um guia prático da Bíblia. Informações básicas como o calendário dos judeus da época, como era o calendário deles. Diferente do nosso, né? Bem diferente do nosso, calendário lunar, como funcionava isso. E outras muitas informações de toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, de uma forma assim, mais agradável para o pessoal poder acompanhar. Né? E para as novíssimas gerações? E aí, para o pessoal que vem aí, que está começando a ler, 8 a 10 anos, existe, por exemplo, uma série chamada Mangá. Temos agora já 5 volumes dessa série, né? E a ideia, por exemplo, esse mangá Mensageiros vai falar sobre os profetas. A história bíblica em quadrinhos no estilo do gibi japonês, contando a história... Só o estilo, né? Porque é em português. Né? É em português, exatamente. Aí, né? Então, a página... muito interessante. Muito interessante essa forma de trazer isso. E eu tenho encomendas, eu vim aí para o Rio há algumas semanas e o pessoal diz, olha, já tem os 4, o menino de 12 anos, já tem os 4 e está precisando do último só. Eu falei, trago para você, está aqui o Mensageiros, que é o 5º aí da série, né, para trazer para ele. E o que ajuda também, se eu posso sugerir aí... Claro, estamos aqui para isso. Quando a gente tem a ideia do contexto, entende a linguagem, por exemplo, a criançada, adolescente vai pegar esse daqui e quem vai ler a Bíblia mesmo pega um texto, por exemplo, Nova Versão Internacional, um que eu sugiro também. E aí, para pegar o livro todo, a Bíblia toda, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, temos um livro aí que ajuda nisso. Como ler a Bíblia livro por livro. Dicas práticas em Gênesis, dicas práticas em Êxodo, vai até Apocalipse, dando aquelas pistas das coisas que são mais interessantes e mais importantes para a gente entender o livro todo. Né? Jacques, por que você lê a Bíblia? A Bíblia, para mim, é um meio de me conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus para a minha vida. É um desafio intelectual, um desafio espiritual e um desafio até para a minha missão enquanto cidadão cristão nesse mundo. Você acha que a Bíblia ainda é relevante para os dias de hoje, embora escrita há tantos milênios? Com certeza, porque os problemas do homem são os mesmos. Infelizmente. Só mudam a roupa. Né? E a gente sempre encontra na Bíblia situações semelhantes que podem ser relidas para o nosso tempo e aplicadas dentro do que a gente chama de vontade de Deus. Agora, Valdemar, há muita má vontade, eu penso assim, ou porque é uma tarefa muito grande, são 66 livros, mas há muita má vontade também de pegar
com calma, porque calma é uma palavra um pouco rara, a gente quer tudo rápido, não é? E a Bíblia é um livro de profundidade, não é? Isso também traz algum grau de dificuldade, mas dá para superar com boa vontade e com dedicação, não é isso? Precisa do empenho pessoal, mas eu creio que falta mais incentivo. Eu vejo como minha missão principal hoje, no meu trabalho que eu faço, é divulgar a leitura, mas basicamente da Bíblia, de incentivar as pessoas e de me empolgar com isso. E dizer, por exemplo, dar algumas dicas práticas de como ler, porque isso pode ajudar a pessoa a vencer essa dificuldade. Alguém me deu uma dica uma vez, um professor há 30 anos, como é que a gente faz para ler o livro de Apocalipse? E eu aceitei a dica e fiz isso. Ele falou, tranque-se num quarto, lugar sossegado, sem interrupção alguma, separe 3 horas do seu tempo e leia Apocalipse, do começo ao fim, sem perguntar o que significa a taça, a trombeta, o cavalo, a besta, o falso profeta. Não pergunte, vá lendo até o final. Eu cheguei no final do livro quase num êxtase de gratidão. Esse vai ser o grande final, esse vai ser o nosso herói vencedor depois de todas essas batalhas. Toda lágrima vai ser enxugada, sem dor, sem morte, sem sofrimento. Que emoção! Então, dicas assim ajudam muito a gente a ler a Bíblia, a se interessar, a se empolgar com a leitura. Eu me empolguei, me arrepiei todo, porque também foi a minha história. Olha só. Eu também tive dificuldade de ler o livro de Apocalipse. Um dia, fazendo uma viagem, peguei um Novo Testamento de Gedeões, eu vou ler esse negócio hoje, até o fim. Não quero saber de entender, mas eu vou ler. E li tudo. A partir daí eu pude, então, ler com mais calma o próprio livro de Apocalipse, que é realmente maravilhoso, como todos os livros da Bíblia. E é assim que eu faço lendo romance. Eu não procuro o significado de todas as palavras. Você perde. Memorial de Maria Moura, Raquel de Queiroz. Interessantíssimo, nosso Nordeste aí de 2 séculos atrás. No começo eu até anotei palavras que eu não entendia. Desisti, fui lendo porque aquilo me tomou e fui até o fim. Foi o meu caso com Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Bem, obrigado, Valdemar, obrigado, Jackler. Esperamos ter outros momentos para juntos aprendermos um pouco mais sobre como ler a Bíblia. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. E você também, obrigado por nos acompanhar aqui, juntamente com o professor Jackler, professor Valdemar, e vamos sempre juntos aí, lendo esse livro que é extraordinário. É o livro das nossas vidas, como falaram aqui, sem combinar, nossos 2 professores. Voltamos já com o Convite à Vida, com mais verdades para você degustar. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual o livro mais difícil da Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro Como Ler a Bíblia, Livro por Livro, de Gordon Fee e Douglas Stewart. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante.
começar meu giro aqui em Istambul, pelo bairro Sultan Ahmed. Separa um dia e meio para conhecer o centro histórico aqui de Istambul. Estou de frente agora à Mesquita de Ahmed, ou Mesquita Azul, a única com 6 minaretes aqui na Turquia. Lado direito da mesquita, o hipódromo. Atravessando mais ou menos aí por 300 metros nessa praça que eu estou filmando, Santa Sofia. Lado direito de Santa Sofia, Palácio Topkapi e Museu Arqueológico. Lado esquerdo de Santa Sofia, a Cisterna Bizantina ou Basílica Cisterna. E de frente agora, aqui é o primeiro lugar da minha visita no dia de hoje, Mesquita Azul. Entrando aqui na mesquita, a primeira pergunta que vem na cabeça da gente é por que ela se chama Mesquita Azul, se o nome original dela é Mesquita do Sultan Ahmed. Dá para você ver agora aí na imagem que são cerca de 21.600 azulejos em tom azul. Saindo agora aqui da mesquita, é só atravessar a rua e eu já estou no hipódromo. Para você ter uma ideia da importância do hipódromo aqui, a cidade de Istambul tinha cerca de 500 mil habitantes naquela época. E os historiadores dizem que cerca de 100 mil pessoas cabiam aqui dentro do hipódromo. Deixando agora as colunas de hipódromo aqui para trás, estou seguindo, beirando a Mesquita Azul em direção à minha próxima visita, que é Santa Sofia. Entrando aqui em Santa Sofia, e a primeira palavra que me vem à mente, olhando isso aqui tudo, é grandiosidade. De cara a gente já percebe a mescla dos elementos religiosos entre o cristianismo e o islamismo. Ano de 532 a 537, Justiniano constrói esse lugar que se tornou a maior igreja cristã daquela época. 1453 vem o Império Otomano, conquista aqui Istambul e transforma esse lugar numa grande mesquita. 1922 existe a fundação do país Turquia por Mustafa Kemal Atatürk. Depois de alguns anos ele pensa bem e aí em 1935 ele decide que nem mesquita e nem igreja, e aí Santa Sofia se transforma num grande museu. Saindo agora de Santa Sofia, só atravessar a rua, minha próxima visita já está bem aqui em frente. Em turco, Yerebatan Sarnıcı, que significa Basílica Cisterna, a maior cisterna já construída aqui em Istambul, e é uma visita com certeza que você não pode perder. Infelizmente a luminosidade aqui embaixo é muito fraca, mas a cisterna funcionava como um grande reservatório de água. A água antigamente aqui nas cidades eram trazidas através do aqueduto, mas caso houvesse algum atentado aqui na cidade, algum ataque, a primeira coisa que os inimigos vinham atacar era o aqueduto para que a cidade não tivesse água, por isso as pessoas da cidade usavam a cisterna como um grande reservatório. Agora um fato interessante aqui, você vai ver um monte de carpa que tem aqui embaixo, são os peixes, e tem uma função específica aqui. Eram usados para saber se a água estava envenenada ou não. Então os peixes, além de ficar limpando
a água, caso algum inimigo envenenasse a água e as pessoas chegassem aqui e vissem os peixes mortos, sinal de que a água não prestava mais para o uso. E de volta aqui a Santa Sofia, eu espero que você tenha gostado do primeiro giro aqui em Istambul. Sou Rogério Nachev, home tour no mundo inteiro, sinta-se em casa. O projeto radical Voluntários Sem Fronteiras é hoje uma das estratégias de impacto que a Junta de Missões Mundiais utiliza para alcançar os povos. Através de jovens espalhados na África e na América Latina, comunidades distantes e esquecidas têm ouvido o Evangelho de forma simples e prática. Nossa igreja foi abençoada por ter acolhido várias turmas de radicais, e isso fortaleceu os laços entre os jovens. O extraordinário é que isso encorajou nossos jovens a terem urgência da obra, e agora eles se prontificam para missões. Jovens do Togo, Benin, Camarões, várias nações africanas vão a Dakar cursar uma universidade e, no contato com os radicais, são contagiados. Veja o que eles dizem. O que me encanta nesse projeto é a forma como ele integra os jovens. Eles comem como nós, têm o mesmo comportamento e não menosprezam ninguém. Eles ainda estão aqui para servir. O missionário José Ricardo dos Santos participou do Radical 3 numa aldeia de 300 pessoas, desenvolvendo projetos nas áreas da saúde e da educação. Ouça o que ele nos diz sobre esse tempo ali. Como projeto de saúde, nós temos o trabalho das crianças, o acompanhamento nutricional, peso e consultas gerais para a comunidade. E também eu trabalhava na maternidade, fazendo as consultas pré-natais, pós-natal e parto. Foi emocionante o retorno de Ricardo à aldeia, depois de 2 anos de término do projeto. Uma comprovação de que o amor de Deus foi manifestado ao povo na forma de cuidado médico, ensinamentos, atenção. O missionário até ganhou um nome especial, Biron. Acompanhe. Eles eram uma equipe polivalente, muito poderosa e dinâmica, que nos serviram de corpo e alma. Durante a presença deles, não houve nenhum caso de morte. Eles nos sustentaram. Eu era o seu pai aqui na localidade. O caso de Birão foi um caso excepcional. Nós jamais esqueceremos Birão. A turma Radical África 6 está em fase de adaptação ao campo. Depois de 6 meses estudando francês em Dakar, eles agora estudam o dialeto falado em Kédougou. Quando a gente chega aqui, a nossa visão muda um pouco, né? E alguns desafios aumentam, mas quando a gente lança nossa confiança no Senhor, é possível vencê-los. Semear num contexto como o Senegal é como trabalho de formiguinha. Precisa de persistência, fé, coragem, muita oração. Emerlin de Paulo tem experiência em podologia, mas é fazendo curativos num posto médico e num leprosário que ela encontra grande oportunidade de mostrar amor. Eles são, assim, excluídos da sociedade, então atendo ali pessoas, faço o curativo delas e ali eu tento mostrar um pouquinho do carinho, um pouquinho, assim, do amor de Deus através da minha vida mesmo, para com elas, tratando, porque elas são bem retraídas. Os planos para Kédougou são ver uma igreja formada e ampliar o trabalho de saúde até os vilarejos. Porque além de melhorar a qualidade de vida da população, o Evangelho será pregado para que eles também recebam a graça do Pai. Se você não pode ser um missionário radical, seja um missionário sustentador.
e ajude esses jovens missionários a se manterem no campo. Sua igreja, você, todos podem participar do programa de adoção missionária, contribuindo a partir de R$20 mensais ou dando uma oferta específica. Ligue 0 Operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. Para mais informações, entre no site www.jmm.org.br. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual o livro mais difícil da Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro Como Ler a Bíblia, Livro por Livro, de Gordon Fee e Douglas Stewart. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Mentiras. Como nos contam mentiras? E dizem que são palavra de Deus. Por exemplo, Deus castiga os que falham. Logo, precisamos ter medo de Deus. Em nossa infância, você se lembra, eu também, Deus nos era apresentado todas as vezes que nós cometíamos uma falha. Quando nós pegamos, por exemplo, o Salmo 139, o maravilhoso Salmo 139, nós lemos assim: para onde me ausentarei de teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada... Eu poderia continuar lendo o texto, mas se nós continuarmos nessa leitura, nós vamos perceber que esse salmo está falando de outra verdade, de outra realidade. E o salmo continua assim: se eu for para esses lugares como se estivesse em fuga, na dificuldade, ainda lá me haverá de guiar
a tua mão, e ainda lá a tua mão direita me susterá. Ou seja, a mensagem do Salmo é mensagem de amor, de cuidado, de afeto divino, mostrando que não há nenhuma condição, nenhuma situação, nenhum lugar em que Deus não nos acolha. Sabe o que eu acho? Nós crescemos, mas o nosso Deus continua do tamanho dos nossos temores infantis. Eu quero lhe convidar a pensar numa outra dimensão, para não dar lugar na sua vida ao legalismo. O legalista é aquele que tem prazer em pensar que Deus adora regras. O legalista é aquele que acha que Deus tem um radar para nos flagrar em nossos excessos de velocidade. Deus não é como os legalistas pensam. Aquela música que talvez alguns conheçam, cuidado, olhinho no que vê, infundindo em nossos corações desde criança uma relação de medo com Deus, não deve ser cultivada. Não existe amizade em pessoas que têm medo uma da outra. E Deus quer conosco uma relação de amizade, de comunhão. Precisamos crescer, portanto, em nosso conceito de Deus. É claro que as nossas falhas, que os nossos erros, vamos ser claros, os nossos pecados têm consequências que o nosso corpo paga, a nossa mente paga, nossa família paga. Nós estamos negando aqui que não haja consequência. Mas a ideia de um Deus que tem prazer em nos castigar não é o Deus de Jesus Cristo. Jesus Cristo falava de Deus como Pai, Pai celeste e Pai amoroso. É por isso que nós podemos orar a Deus como um Deus amoroso, paternal, com o melhor Pai possível. Por isso ele diz sempre, Pai Nosso. E o apóstolo Paulo nos dizia que devemos orar ao Pai como Abba, isto é, como Pai, mas Pai amoroso. Deus é assim. Relacione-se com Ele assim. Vale a pena.